Há quem defenda que, no âmbito trabalhista, o princípio da condição mais favorável, ele tem como fundamento não só o artigo 7º, mas o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, que vai tratar do quê? Do direito adquirido. Ou seja, o princípio da condição mais favorável seria o direito adquirido aplicado no âmbito trabalhista. Perfeito? Portanto, o princípio da condição mais favorável, das cláusulas contratuais mais favoráveis, na verdade, seria um desdobramento na área trabalhista do princípio do respeito ao direito adquirido, que é garantido a todas as pessoas. Assim como aqueles que entendem que o princípio da proteção é a dimensão substancial do princípio da isonomia, aplicado na área trabalhista. Perfeito? Então, tem essa discussão também. Para a gente fechar o princípio da condição mais benéfica, nós temos que lembrar do seguinte: como é que se estabelecem as condições mais benéficas dentro do contrato de trabalho? E isso faz toda a diferença. As condições mais benéficas, na verdade, as condições do contrato de trabalho, as cláusulas contratuais, elas podem ser estabelecidas dentro do contrato de duas ordens. De maneira expressa ou de maneira tácita. Maneira expressa vem no sentido do quê? Claro, direto. Não significa dizer que algo é expresso quando ele é escrito. Acontece que, normalmente, você estabelece condições expressas por escrito, mas não significa dizer que a maneira escrita seja a única forma de se estabelecer uma condição expressa. Exemplo, eu vou ser contratado, meu empregador, que é muito comum, aliás, é muito comum. É muito comum as pessoas serem contratadas, e qual é o documento escrito que eles assinam que eles foram contratados? Qual é o documento escrito que eles assinam? Que agora nem assina mais, porque é digital, mas qual é o documento escrito? A carteira de trabalho, a CTPS, a antiga CTPS, que agora virou digital. Era lá assinado que ele foi contratado, e o que estabelecia naquela cláusula, na CTPS? O que ficava expresso na CTPS? Foi contratado no dia tal, para fazer a função tal, e com salário tal. Só isso. Normalmente, as cláusulas expressas da imensa maioria dos trabalhadores é materializada na assinatura da CTPS, que estabelece função, data do início e valor dos salários. Ponto final. Mais nada. Mas nada obsta que, além de assinar a carteira de trabalho, o trabalhador assine um contrato de trabalho. Nas empresas mais organizadas é comum. Você tem a sua carteira de trabalho assinada, mas você assina o contrato com as cláusulas que você tem que cumprir, prevendo indenização e ressarcimento nos casos de prejuízo, prevendo não concorrência, prevendo sigilo e uma série de coisas. Contrato de trabalho escrito em papel, além da assinatura da CTPS. E quando existe isso, um contrato de trabalho escrito em papel, tudo aquilo que está escrito ali passa a integrar o contrato de trabalho daquele trabalhador. E não pode ser suprimido. Porque se surgir uma cláusula contratual nova, vai prevalecer essa mais benéfica. Desde que a outra surgir uma cláusula contratual nova pior, vai prevalecer essa aqui mais benéfica. Perfeito? Não confundir o princípio da condição mais benéfica com vedação da alteração contratual lesiva, que é outro princípio que não é constitucional do direito do trabalho, e nós vamos falar dentre os princípios específicos do direito do trabalho. Perfeito? São coisas diferentes. Vamos lá. Pergunta. Agora eu vou pôr um bônus plus. Fui contratado.
Aí, para ser contratado, negociando com o empregador, falou, ó, me pode vir trabalhar, que você trabalhando bem e continuando, passando a experiência, eu vou aumentar R$ 1.000 no seu salário. Então, depois que passar, você vai ser contratado com piso salarial, mas depois que passar o período de experiência, se a gente continuar, se eu ver que você foi bem, eu vou aumentar R$ 1.000 no seu salário. E aí foi lá e assinou a carteira de trabalho do cara. Assinou, papapá, não escreveu em lugar nenhum aquilo ali. Passou alguns meses, passou a experiência, 4 meses, 5 meses, 6 meses, e nada do aumento de salário. E aí? Essa cláusula contratual de aumento de salário após o período de experiência, ela prevalece? Sim ou não? Olha que bônus plus legal. E outra coisa, para poder valer o bônus plus, que esse é só isso aí, é pouca coisa. Outra coisa para poder valer o bônus plus, essa cláusula contratual está fixada no plano expresso ou no plano tácito? Não sei, professor. Explica pra gente. É expressa e é válida, é direito adquirido do trabalhador. Ela é expressa porque expresso não é sinônimo de escrito. Expresso é aquilo que é claro, aquilo que não é subentendido, aquilo que foi colocado de maneira evidente. E é claro, e portanto, algo que é dito de maneira clara é expresso. Então, ela é uma cláusula contratual expressa. Muito embora não escrita, não assinada, estar ou não escrita diz respeito à dimensão de como isso vai ser provado. Mas isso é a matéria da divisão do ônus da prova dentro do processo do trabalho. Existem inúmeras formas de você provar. Olha, você faz assim, eu quero diferença salarial porque ele prometeu aumentar meu salário a partir de que passasse a experiência e esse aumento nunca aconteceu. Ah, mas como que você pode provar isso? Tinha uma testemunha que estava do meu lado quando ele fez essa promessa. Eu não tenho como provar, mas isso aconteceu. Chega na audiência e pergunta para o cara, se prometeu para ele que ia aumentar o salário depois da experiência? Ah, eu prometi, mas aí começou muita crise. Ponto. Houve confissão. Entrou com a ação, o cara não contestou. Ponto. Houve confissão. Então, o fato de estar escrito ou não diz respeito à dimensão do ônus da prova. Mas não desnatura, meus amados, é isso que é direito. Não desnatura o direito material. No momento em que a pessoa declarou, aquilo incorporou o patrimônio jurídico do trabalhador e passou a ser um direito que não pode ser suprimido, por isso ele é válido. Ele não pode ser substituído por outro pior. É a condição mais benéfica. Perfeito? Na Academia Saperialdi, a cada vídeo, um tema novo de direito ou de outras áreas do conhecimento para você aprofundar nos seus estudos. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para ser notificado das próximas publicações e vem fazer parte conosco da Academia Saperialdi.